Prezado aluno, esse projeto tem como objetivo exercitarmos, praticarmos a utilização do gerenciador de layout e Constraint Layout. Para isto, vamos criar uma tela de login, um exemplo de uma tela de login. O Constraint Layout é o mais novo gerenciador de layout do Android. Ele é muito útil para criar telas mais avançadas. Ele dá a liberdade de trabalhar com componentes em qualquer localização da tela, e tudo isso você trabalhando na parte visual, na parte de design apenas, sem precisar ir digitar no XML. O suporte que ele dá para a parte visual já está bem consolidado e lhe permitindo trabalhar livremente com a ferramenta nesse modo. Então, para isto, vamos criar um projeto novo. Clicar em Start a New Android Studio Project. Vamos selecionar Empty Activity. Next. O nome da nossa aplicação será Projeto Login. Atento para a linguagem utilizada Java, o local onde vai ser salvo o projeto e o SDK mínimo a partir de 5.0. Clicando em Finish, ele vai carregar o projeto. Este projeto ele terá, na verdade, apenas duas telas. Uma tela de login e uma tela que iremos chamar de tela principal, que será a tela após o login ser realizado com sucesso, irá abrir esta tela. Então, a Main Activity, essa que foi criada, ela será a tela de login. Vamos começar a trabalhar com Layout, que é o objetivo principal dessa aula. Então, dois cliques em Activity Main. Neste caso aqui está no modo Split, porque já apresenta o código XML e o design. Mas iremos trabalhar apenas com o design. Então vamos clicar aqui em cima sobre Design e vamos trabalhar apenas nesta tela. Bom, vou apagar este Text View aqui, Hello World. Nós não iremos utilizá-lo. E na nossa tela de login, inicialmente terá uma imagem, terá uma imagem do IMD. Então eu vou disponibilizar essa imagem para vocês junto com o projeto. Eu vou restaurar aqui a tela. A imagem do IMD eu tenho aqui na minha área de trabalho, na minha mesa. Então eu posso, com o botão direito, copiar ou com Ctrl C, copiar. E agora eu vou procurar a pasta Drawable e vou clicar em Ctrl V e depois em OK. OK novamente. Pronto, só isso. Então assim eu consigo colocar a imagem dentro da pasta Drawable. Essa pasta ela vai conter todos os recursos que iremos utilizar de imagens, de ícones, ficará nesta pasta. Perfeito, então agora eu vou aqui no Layout procurar aqui o Imagem View. Eu tenho aqui nos mais comumente usados, o Imagem View. Caso não aparecesse aqui, nessa lupa eu poderia clicar e digitar o nome do componente que eu desejo. Mas como o Imagem View aparece aqui, eu vou clicar e vou arrastar para o meio da tela. Pronto. E aí, agora onde tem App, eu percebo que aqui tem a imagem que eu coloquei. Seleciono a imagem, clico em OK. Esta imagem do MD é um pouquinho grande, então eu vou diminuir. Tem que diminuir de uma forma proporcional. Então, ter o cuidado aqui de diminuir bem proporcional. OK. Bom, o tamanho que eu testei anteriormente, eu posso selecionar e aqui, nos atributos, eu posso colocar aqui o valor de, acho que 300 dp e a altura 80 dp. Acho que é um tamanho que foi testado e que correto. Pronto. Agora eu vou precisar de dois campos, um campo para digitar o e-mail e um campo para digitar a senha.
Então eu vou utilizar aqui em Text, vou procurar o Plain Text. O Plain Text é a mesma cor do Edit Text, então vou selecionar e arrastar o Plain Text para cá. Depois vou pegar outro, que vai ser o local da senha, colocar aqui embaixo. E depois eu vou precisar de dois botões. Então eu tenho aqui os buttons. Será um botão para fazer o login e posteriormente um botão. Bom, agora vamos selecionar todos os componentes. Pode ser utilizando a tecla Ctrl. Então você percebe que aqui do lado esquerdo ele vai mostrando que está selecionado. Clicando com o botão direito, Chains, e Create Horizontal Chains. Não, vertical. Não, horizontal não, vertical. Então, o que acontece aqui é que ele cria uma corrente, né, onde ele vai ligando todos os componentes. Então, o Constraint Layout tem esse recurso de trabalhar com correntes. Mas ele ficou muito espaçado. Então, o que a gente faz aqui? Clica com o botão direito na corrente, em Chains, Style, Packet. Então, ao clicar, observe que ele junta, então é isso que eu quero para o login, que eles fiquem no centro da tela. Então, para mim, isso aqui está ok. Agora eu vou organizar melhor esse layout, né? Para que um componente fique ligado ao outro, isso favorece que, quando o dispositivo mudar de orientação, o layout acompanhe. A gente vai clicar aqui neste primeiro Plain Text, e nesta bolinha lateral, você vai clicar no meio e jogar para a bolinha lateral da imagem, certo? Mesma coisa do outro lado. Então isso eu já consigo deixar eles ligados. Vou fazer isso para todos, tá? Clicar no de baixo, ligar ele com essa bolinha, e isso faz com que, ao mover um componente, eu vou mover os componentes que estão ligados a ele. E a mesma coisa para os botões. Então, ligando aqui na lateral, ligando na outra lateral. E agora no último botão, ligando a lateral e ligando a outra lateral. Perfeito. Então, o layout ainda não está como eu quero. Eu quero que todos os componentes estejam do mesmo tamanho da imagem. Então, vou selecionar o primeiro componente, o primeiro Edit Text, né, Plain Text, e vou aqui na caixa de ferramenta aqui lateral, atributos, e neste lugar onde tem essas setas eu vou clicar uma vez e vou clicar a segunda vez, que é a opção de Constraint. Observe que agora ele obedece tamanho. Vou fazer a mesma coisa com o componente de baixo, então clico uma vez, ele fica fixado, se eu clicar mais uma vez, ele também vai acompanhar. Desta forma também, se eu aumentar o tamanho do primeiro componente, os outros obedecem. Vou fazer a mesma coisa agora para os botões. Dando 2 cliques, isso obedece, mais um clique e obedece. Então agora ficou da forma como eu desejo o meu login. Bom, vou precisar colocar agora os ID de cada componente. Então, no primeiro componente, aqui onde tem ID, do lado direito, nos atributos, vou selecionar e vou chamar de Edit. Neste caso será o e-mail. Então, Edit e-mail. Enter. Ele vai perguntar se quer que atualize, né? Porque no XML gerado foi com esse nome anterior, você vai dizer que sim. E agora ele atualizou aqui na árvore de componentes, do lado esquerdo aparece Edit e-mail. E agora o próximo, nós vamos chamar aqui, seleciona ID, exclui, chama de Edit senha, Enter, clique em sim. O botão, vamos chamar de BTN, neste primeiro botão será entrar, então será o BTN entrar. O segundo botão, o ID será BTN cadastrar. E Enter.
Yes, para confirmar. Perfeito, todos os ID foram inseridos. Agora vamos configurar. O primeiro, que aparece name aqui, vou vir aqui nessa aba de ferramentas lateral e vou procurar aqui onde tem text, tem name, eu vou apagar esse name, não vai ter nada. E onde tem hint, eu vou escrever e-mail. O hint é similar ao placeholder para web. Input type é o tipo de texto, eu vou clicar nessa bandeirinha, tá? E vou escolher, neste caso, a opção text e-mail. Vou clicar aqui na bandeirinha novamente, aqui em cima vou tirar essa seleção e vou clicar em text e-mail address. Agora sim, clique em aplicar lá embaixo e agora ele aplicou text e-mail address, que é o tipo de dado que vai ser colocado neste edit test. O próximo, vou apagar aqui em text o name. No hint, vou colocar senha. E no input type, clicando na bandeirinha, vou desmarcar text person name e vou clicar em text password. E clicar em aplicar. Ok. Dessa forma, quando digitar, não vai aparecer o que foi digitado. E agora para os botões, esse primeiro botão, o nome desse primeiro botão será entrar. E para o segundo botão será cadastrar. Ok, nossa tela já está quase finalizada. Vou executar a minha máquina virtual para ver como vai se comportar esta tela. Vocês vão perceber que haverá um problema. Então, executando, só esperar agora o emulador. Ok, então observem que ele ficou aqui preso à lateral esquerda. Eu vou explicar por que isso aconteceu. Nós colocamos as correntes, né, entre eles, e observe que existe uma corrente do primeiro componente para o topo e do último componente para a base. Mas lateralmente eles não têm nada fixo, nenhuma corrente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos acorrentar essa primeira imagem. Então vou pegar essa bolinha lateral aqui, colocar do lado, depois essa outra aqui colocar do outro lado. Pronto. Dessa forma, agora ela não vai se mover. E como a gente ligou um componente ao outro, então eles ficam de acordo com a imagem que foi colocada na lateral. Então vou executar a aplicação novamente e ver qual será o comportamento. Pronto, agora está no centro e organizado. Vou rotacionar o dispositivo para ver o comportamento. Então, primeiro eu vou habilitar aqui que ele vai permitir rotação. Ok. Agora eu vou rotacionar o dispositivo. Observe que ele gira e nesse momento ele respeita também o layout. Vou voltar para o lugar. Opa, voltei errado. Agora sim. Então, dessa forma, ele permite que eu mantenha o layout independente da rotação, né? Da posição do layout, na vertical ou na horizontal do dispositivo. Bom, mas ainda está um pouco estranho, porque a logo do AMD é azul e essa barra é roxa. Então, vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar, por exemplo, a cor de uma logo para manter o padrão no aplicativo. Então, vou dar 2 cliques aqui na logo. Então, a logo aparece para mim. Vou clicar aqui neste conta-gotas, sobre ele aqui em cima. E vou clicar novamente nesse conta-gotas. E vou clicar na cor que eu quero copiar. No caso, esta cor, este azul aqui. Cliquei, observe que o RGB é colocado aqui. Selecione e copio.
Clico aqui em escolher, né? Pronto. Agora, o que vamos fazer? Vamos até a pasta Values e na pasta Colors, onde ela tem o padrão da aplicação e o padrão da primeira cor. Vamos selecionar, dar um Ctrl V, ou seja, estou colocando agora o padrão da cor da logo. O padrão Dark, eu vou selecionar, colocar o mesmo, Ctrl V, porém vou escurecer um pouco, então clico nele e puxo um pouco para baixo, escurecendo um pouco. Então aqui ele alterou. E o último eu também vou colocar a mesma cor primária. Pronto. Agora vamos rodar mais uma vez a aplicação e ver agora como a aplicação ficou. Observe que agora já está um padrão, né? Tem algo fugindo do padrão, então, que é os botões. Observe que até quando clicamos, o azul que aparece aqui abaixo é o mesmo azul que a gente setou. Mas esses botões estão com a cor um pouco destoando do padrão. Então vamos voltar. E no layout, vou selecionar aqui o botão. Vou procurar aqui a opção Style. Então eu vou clicar aqui em todos os atributos, que apareça o restante, né? E aí vou procurar aqui Style. Vamos ver onde é que se encontra. Aqui, Style. Então, clicando aqui na setinha, vou procurar esta penúltima opção, né, que é o colorido. Quando eu clico, acho que eu cliquei no errado, né? Não é small, é colorido aqui. Isso, pronto. Então já assumiu aqui o azul, vou fazer a mesma coisa para cadastrar. Posso vir aqui nessa lupa, digitar o nome do atributo que eu quero, e aqui selecionar. Agora sim. Agora a gente já tem o padrão. Vou rodar mais uma vez a aplicação para ver como é que ela ficou. Perfeito. Ficou da forma como eu desejava. Bom, agora vamos trabalhar no comportamento da aplicação. Quando clicar no botão cadastrar, neste caso nós não iremos criar uma tela para cadastrar. Vamos apenas fazer aparecer aqui abaixo um toast dizendo tela de cadastrar. Mas ao clicar no botão entrar, iremos verificar se o e-mail é admin@email.com e a senha é admin. Caso o e-mail seja esse e a senha também, vamos chamar uma outra tela, que será a tela principal da aplicação. Caso não, vamos informar através de um toast que o e-mail e senha estão errados. Então, vamos lá. Vamos para a minha Activity. Antes de ir para a minha Activity, vamos criar a próxima tela, que será a tela que vai simular a tela principal. Então, com o botão direito aqui no pacote Java, vamos em New, Activity, Empty Activity. E aqui vamos vamos preservar o nome Activity, é um padrão, e chamar de Principal Activity. Tá? Então aqui o nome do layout será Activity Principal, pacote e a linguagem, Finish. Bom, na classe Java, por enquanto, eu não vou alterar, não vou mexer nela por enquanto. E vou para o layout da Activity principal. Ela vem vazia, o que eu vou utilizar neste momento é apenas um texto dizendo que é a tela principal. Então, vou arrastar esse text view para o centro. E para que ele não fique solto na tela, a gente vai acorrentá-lo, colocar aqui uma constante, na verdade, superior, uma constante inferior, uma constante lateral, esquerdo e direito.
Bom, agora vou mudar esse texto, então onde tem texto aqui do lado direito eu vou colocar tela principal. E vou aumentar um pouco o tamanho, né? Vou aqui na lupa e vou procurar aqui o text size. Text size, vou colocar o tamanho 30. Ok. No style vou escolher aqui bold e vou clicar em aplicar. Ok, apenas isto. Agora sim, vamos para a nossa main activity. E na main activity eu preciso, vou voltar aqui para o layout, acessar os dois botões. Acessar o botão entrar e o cadastrar. Então, vou vir para o código da main activity, o código layout, e aqui no botão btn entrar, vou colocar o método no onClick e vou chamar de entrar. Vou fazer a mesma coisa para o cadastrar. Vou vir aqui no cadastrar, também ter um clique, vou chamar de cadastrar. Ok, os dois estão vermelhos porque não tem um método com este nome na classe MainActivity, né? Então vou vir aqui nessa lâmpada vermelha, uma setinha e Create, entrar view em MainActivity. Seleciono, ele criou já o método para mim. Vou voltar na ActivityMain. Agora o vermelho já sumiu aqui do botão entrar e para o cadastrar a mesma coisa. Clico sobre ele, setinha vermelha, setinha na lâmpada vermelha, Create, cadastrar view em MainActivity. Bom, agora tem os dois botões que, ao serem acionados, irão chamar esses dois métodos. Bom, para o botão cadastrar, é simples. Ao clicar em cadastrar, apenas aparecerá um toast informando tela de cadastrar. Então, neste caso, vou chamar o toast.makeText. Primeiro parâmetro será o contexto, vou colocar this. Segundo parâmetro, o texto. Então vou colocar o texto tela de cadastro e vou dizer a duração desse toast, deixar ele mais tempo na tela. Então, ponto length long e ponto show. É muito comum esquecerem esse ponto show. Se não colocar, ele não vai aparecer na tela. Ok, vamos testar, rodar mais uma vez a aplicação. E agora, ao clicar no botão cadastrar, aparece aqui embaixo, tela de cadastro. Apenas uma simulação. Bom, agora, para que ele possa chamar a outra tela, a tela principal, ao clicar em entrar, o e-mail tem que ser admin@email.com e a senha tem que ser admin. Então, haverá uma verificação. Ou seja, eu preciso pegar o valor que está neste Addict Test, o valor que está nesse e fazer uma comparação. Uma outra coisa que também iremos fazer é não permitir que esses campos estejam vazios. Então, vamos lá. Para eu ter acesso aos valores dos componentes, nós vamos criar dois atributos da classe. Então, do tipo EditTest. Vou chamar esse de edit email. Vou criar um próximo, chamado de edit senha. Aqui no método onCreate, eu vou ligar eles aos componentes do XML. Então, edit email será igual, vou utilizar o método find view by id, e pelo id eu vou pegar o componente edit email. Então, r.id.edit email. Mesma coisa para a senha. Então, edit senha será igual find view by id, r.id.edit senha. E desta forma, através desses atributos, eu consigo acessar neste método o conteúdo que foi digitado. Então, vamos lá. Vamos aqui no método entrar, que é o método que irá verificar. Vou criar aqui uma variável e-mail
E essa variável e-mail vai receber o conteúdo do e-mail. Então, getText.toString. Vou criar uma variável senha. E esta variável vai receber o conteúdo da senha. getText.toString. Pronto, agora eu posso. Primeiro eu vou saber se os campos estão vazios. Então vou fazer o seguinte: se o e-mail ponto is empty, ou seja, se ele está vazio, se me devolve um true ou false. Então, se for verdade que ele está vazio, eu vou pegar o componente editEmail ponto set erro e vou colocar a mensagem campo obrigatório. Vamos colocar melhor, vamos colocar campo e-mail obrigatório. E agora um retorno para que ele possa encerrar esse método e não continuar. Bom, se neste caso o e-mail não estiver vazio, vamos verificar se a senha está. Então, o mesmo procedimento. Senha.isEmpty. E aí vou verificar agora se edit senha. Set erro, né? Se a senha estiver vazia, vou colocar a mensagem campo senha obrigatória. Também, se estiver vazio, eu vou já colocar o retorno aqui para ele não continuar. Bom, vamos neste caso agora testar o funcionamento disto. Então vamos lá, vamos rodar a aplicação. Vamos ver o comportamento. Então, não coloquei nada, clico em entrar e ele já parou o método, né? Porque no caso, o e-mail está vazio, então ele nem verificou o outro e chamou isso aqui, que é o set erro. Então, ao clicar sobre ele, campo e-mail obrigatório. Então, vou colocar um e-mail qualquer aqui, e-mail, @email.com, e a senha não vou colocar nada, vou clicar em entrar. E aí ele também diz campo senha obrigatório, e eu vou colocar 1, 2, 3, 4, e aí ele não reclama mais, eu posso clicar em entrar quantas vezes quiser. Bom, mas agora eu fiz a validação dos campos, e agora eu preciso validar se a senha colocada está correta. Então, vamos lá. Eles não estando vazios, eu vou fazer o seguinte: se e-mail ponto equals, para comparar string, né? For, nesse caso será admin@email.com, e senha.equals for admin. Então, se for verdade, vamos chamar a outra tela. É isso? Caso não seja, vamos colocar um toast aqui informando que a senha está errada ou o usuário. Então, vamos colocar aqui e-mail ou senha incorreto. Ok, mensagem. Faltou colocar a duração do toast, né? Então aqui vamos colocar length long também e o ponto show. Pronto, perfeito. Agora vamos tratar caso o e-mail, né, e a senha estejam corretas, ele vai ter que entrar na aplicação. Então vamos lá. Neste caso vou ter que criar um intent. E nesse intent eu vou dizer que eu estou neste contexto, mas quero ir para a próxima tela, que é principal activity.class. E chamar agora o
Start Activity, passando esta Intent. Perfeito. Agora vamos testar. Vou rodar a aplicação. Agora eu vou colocar aqui um valor qualquer. E ao clicar em entrar, e-mail ou senha incorreto. Então, vamos colocar agora o correto, né? Será admin@email.com e a senha apenas admin. Agora, ao clicar em entrar, acessamos a aplicação. Tem algo estranho, porque se eu estou nessa tela da aplicação e clico no botão back, né, o botão de voltar, eu cliquei mais de uma vez. Então, vou repetir. Vamos abrir a aplicação mais uma vez. Projeto login aqui. Vou colocar mais uma vez aqui. admin@email.com e admin. Então, ao clicar em entrar, ele acessa a tela principal, mas caso eu clique no botão de back, observe, ele volta para a tela de login. Então, isso é estranho. Então, o que a gente tem que fazer? Caso dê certo, ao chamar outra tela, eu vou chamar o método do Android Finish. O que esse método faz? Ele vai destruir, ele vai chamar o onDestroy do ciclo de vida e vai destruir aquela activity que ficou de login. Então, vamos lá. Rodar a aplicação mais uma vez. Ok, vou colocar os credenciais para acesso. Admin. E ao clicar em entrar, ele acessa a tela principal, mas quando eu volto, ele vai sair da aplicação. Não vem mais para a tela de login. Bom, agora se eu quisesse passar para outra tela, os dados, né, que foram passados, como por exemplo, usuário e senha apresentado no toast, por exemplo, né? Então eu teria que, no objeto intent, vou chamar um put extra, e aí junto dessa intent eu vou passar algum dado. Então neste caso aqui, eu vou chamar, tem que colocar uma chave primeiro, então o nome dessa chave será e-mail, e aí agora eu vou chamar a variável e-mail. E agora intent put extra, vou passar uma chave, um nome, né? E aí senha, eu vou passar senha. Então neste caso, o que eu estou fazendo? Eu estou inserindo um dado dentro da intent. Então quando ele starta a intent, para a tela que ele vai, ele envia esses dados juntos. Então agora vamos recuperar esses dados na outra tela, né? Na tela que foi chamada. Tá? Então vamos lá. Para Principal Activity. E quando ele chama essa tela que ele cria, um intent foi enviado. Então eu vou chamar aqui, criar uma variável intent. E vou chamar o método getIntent. Então esse getIntent ele traz o intent que foi enviada. Agora eu posso fazer o seguinte. Eu tenho aqui intent.get get string extra e digo o nome que eu quero. Nesse caso, eu quero pegar o e-mail, que foi o nome dado na tela passada, chave, né? Então aqui eu vou fazer uma variável string que receberá. Vou também criar uma variável string senha e vai pegar também o getString extra com o nome senha que foi enviado da outra tela. Agora eu vou criar um toast
E esse toast vai dizer o seguinte: make text this. Então vou criar aqui um texto. Login realizado com sucesso. E aqui eu vou colocar o e-mail e vou colocar também a senha. Ok. Vou colocar aqui assim. Tá bom. E-mail e senha. Só concatenar aqui um pouquinho. Separar para ficar melhor visualizar. E agora eu vou colocar o tempo que esse toast vai aparecer e ponto. Show. Quebrar um pouquinho aqui essa linha para ficar melhor de visualizar, né? Então, acho que assim está melhor. Ok, agora vamos ver o comportamento, né? Então, ao clicar, vamos rodar a aplicação novamente. Então, ao colocar o e-mail e senha correto e clicar em entrar, ele vai chamar outra tela e vai apresentar uma mensagem com o e-mail e senha do login. Então, admin@email.com e a senha é admin. Agora, clicando em entrar, observa aqui embaixo, o login realizado com sucesso, admin. Eu vou tirar a senha porque não tem muito sentido aparecer a senha, não é verdade? Então, vamos colocar só o e-mail. Vamos ver agora. admin@email e a senha admin. Entrar. Agora sim, login realizado com sucesso, admin. Perfeito. Assim a gente encerra o nosso exemplo.